Olá, olá, sejam bem-vindos ao Redencast, seu podcast do aconselhamento redentivo. Depois de algum tempo, tô de volta. E aí, pessoal? Vocês estavam com saudade de mim? Não, né? Não, lógico que não. Nem um pouco. Nós sentimos saudade do bacharel André, da sua versão humilde. Agora é o reverendo André, Vossa Excelência, Vossa Santidade, não é? Dê poder a um homem e você conhecerá o seu caráter. Agora saberemos do que é feito André. A gente vai poder até conversar Ah, sobre um dos problemas mais falados atualmente. Mas falar sobre zelo com o André no dia de hoje, eu acho que a gente não vai conseguir. Não. A humildade está mas o André muito acabou. distante. Ele acabou de chegar, ele está longe. Ele acabou, ele é reverendo há tão pouco tempo que ainda não deu tempo dele ter burnout, né, meu cara? Eu vou até mudar meu nome ali, vou botar um heavy do lado, então. Agora se acostume com isso. Não é assim, os caras, depois que são ordenados, eles mudam até o Instagram, para botar um heavy antes do nome. Total, total. E com letra maiúscula ainda, Eu não vou né? botar não, porque Para isso, observar a liturgia do cargo. não, mas botar isso aí chama burnout, cara. Isso aí chama o burnout, não quero não. Tem que fazer um novo e-mail também. É, tem que criar um e-mail novo, exatamente. É. Tudo com heavy na frente agora, né? Pois é. Mas, mas eu não sou o assunto desse podcast. Eu não sou o assunto. O assunto é burnout. E a gente vai falar sobre isso. E o tema de hoje é zelo sem burnout. Esse tema que nós vamos falar é de um livro da editora Vida Nova e tem coisa boa para vocês aí. Fiquem conosco até o fim, tem coisa boa para vocês. O nome do livro é Zelo Sem Burnout. Ele não é exclusivo para pastores, não é. Ele cita exemplos e fala, inclusive na introdução, no início, de pessoas que têm a sua vida num trabalho durante a semana e fim de semana vive em função da igreja, que são pessoas que são também muito requisitadas na igreja, além do seu trabalho, e acabam sendo essas pessoas também suscetíveis ao burnout. Então, primeira coisa burnout é só para o pastor? Não, tá longe disso. Burnout é para qualquer pessoa que exceder os seus limites e, e cruzar a linha do humano. Nós estamos vivendo, as pessoas adoram nomes né, e dar nomes às épocas, coisas e situações, e aí todo mundo fala que nós estamos, dá um seu nome, né? Sociedade do cansaço, era da informação, mas certa feita o reverendo Lacerda, tem que chamar agora todo mundo de reverendo, será? Para lembrar? É, o reverendo Lacerda disse que nós estamos vivendo uma sociedade da performance. E eu gostei bastante dessa expressão, porque tudo tem que ser performance, tudo tem que ser produtividade. Recentemente, uma pessoa, num desses livros de, sei lá agora, não me lembro exatamente se era de coaching, de autoajuda, não me lembro, que a pessoa disse que nós precisamos dormir, porque dormir também faz parte da produtividade, ou seja, a motivação para essa pessoa dormir não é uma motivação bíblica ou piedosa. Isso tudo faz com que a gente queira viver uma época de extrema produtividade e acaba ultrapassando as raias do admissível. O burnout é o lembrete de Deus de que nós somos finitos. Sua Disseram vez, que não tem Rodrigão. frase de efeito, né? Disseram que não tem frase de efeito, que não tem fala bonita.
Eu estava pensando aqui, né? A gente podia fazer diferente hoje, né? Normalmente a gente não fala mal dos outros aqui no episódio, né? Fica te perturbando com o outro, mas fala mal. Mas nosso amigo Luiz tem estado ausente, né? Talvez ele seja o participante do representante do Redencast que está na eminência de ter burnout. É o primeiro na linha sucessória do burnout. O herdeiro do tema de hoje. O herdeiro do trono. E onde você estiver nos assistindo, marque o reverendo Lacerda para ele assistir esse episódio. Mande para ele. Mas essa acho questão que é isso, né, Rodrigão? Essa questão que o reverendo Jones acabou de falar, eu acho ela importantíssima. Essa questão do sono em si. A gente já pode entrar no livro, André? Posso ser ousado? Seja, eu volto depois. Não, porque eu estava pensando, essa questão do sono é uma coisa tão importante. Eu sei que a gente vai querer definir o burnout em algum momento, né? Falar sobre isso. Mas essa questão da confiança diante de Deus, ela não mexe só com o burnout em si, né? Ela mexe com outras questões, né? E quando o salmista diz que em paz me deito e logo pego no sono, tem tanta coisa aí, né? A gente acha um versículo tão simplista, né? Porque parece conversa de pai com filho, né? Tipo, você com seu filho pequeno. Não, filho, pode dormir, confia, o pai tá aqui, tá tudo bem, não vai ter nenhum problema, não. Eu não tô dizendo que o Senhor não tem essa perspectiva de cuidado conosco, mas isso diz muito a respeito do nosso coração. E isso fala tanto a respeito da gente, porque é como se muitas vezes a gente tivesse que controlar, inclusive, isso. E aí, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando de Moisés, e esse texto de Moisés e Jétro, ele é um texto muito forte, porque mostra duas coisas a gente, né? Costumeiramente, a gente vai falar muito sobre não confiar em Deus. Isso é um tema recorrente da nossa fala, de conversas de conselheiros, de aconselhamento. Mas essa conversa de Jétro com Moisés levanta um outro aspecto muito importante também, e que eu acho que a gente pode até conversar um pouco mais hoje sobre isso, conforme a gente for passando pelo livro, que é a questão de querer controlar aquilo que só quem tem controle é o Senhor. É tipo assim, o Senhor queria que Moisés dividisse a carga, mas também confiasse nele. E a gente não sabe lidar muitas vezes com isso aí. Porque, e aí podem entrar várias coisas a respeito disso aí. Mas assim, para a gente começar a conversar, eu não abri um leque muito grande aqui, essa questão da nossa segurança diante de Deus é uma coisa muito importante. E quando ele abre aqui a questão do dormir, no primeiro capítulo, se Deus está nos orientando a descansar nele, para que a gente verdadeiramente confie nesse Senhor que é providente sobre nós, a gente deveria entender que o sono não é somente uma questão de descanso do corpo, mas é uma questão de saber que existe um Deus que nos cria e que nos sustenta. E essa manutenção diante de Deus é uma coisa muito séria. Porque, assim, uma coisa que eu gosto muito de lembrar aos irmãos aqui na nossa igreja é o seguinte: em tempos onde o seu salário ele entra uma vez por mês e aparentemente você vai ter sustento sobre os próximos 30 dias, faz com que a gente esqueça de algumas coisas. Diferente de uma pessoa que vai trabalhar com vendas, né? Que é uma realidade completamente diferente e que se ele não vender todos os dias, ele não vai ter a manutenção do sustento dele. E aí, normalmente, eu fico me perguntando, como é que essa pessoa deita a respeito do outro dia? Porque se você sabe que no dia 1º do mês seguinte o seu salário vai entrar, a probabilidade de você deitar e dormir é muito maior do que aquela pessoa que pensa assim, mas eu preciso vender R$1.000 amanhã, ou então eu preciso vender R$500 amanhã.
o aluguel vence amanhã e eu preciso vender R$2.000. O aluguel vence amanhã, eu preciso vender R$5.000. Mas o Deus providente é o Deus que manda a gente dormir. Não somente ele manda confiar, mas manda descansar. E essa questão do zelo, né? Ele pega o exemplo da doença em si, né? E traz algo anteriormente, né? Quem está zelando por nós não somos nós. Esse zelo não é nosso. Esse zelo, ele é daquele que nos cria. Ele está cuidando de nós, né? Ele vai fazer essa primeira conexão com o Salmo 127. E o Christoph Yesch, ele vai dizer assim: o Salmo 127 é para aqueles cuja falta de sono é causada pelo trabalho com dores, marcado pela ansiedade, e queima as duas extremidades da vela por não confiarmos em Deus para o trabalho. Então, assim, Deus está nos sustentando ali o tempo inteiro. Ele não disse que não sustentaria. O problema é que normalmente a gente quer controlar isso, né? E aí ele pega duas questões que emocionalmente misturam, né? A ansiedade e o esgotamento. Então, assim, a gente pode ir caminhando para mostrar para nós primeiro, né, diante do Senhor, e para as pessoas que estão conosco, que a confiança ela vai nos conduzindo para nós entendermos verdadeiramente quem é Deus sobre nós. E aí eu acho que a gente pode começar a pensar sobre realmente o que é esse esgotamento. Só para... Segue. Oi. Não, eu ia só acrescentar que, embora a gente esteja falando do livro Zelo Sem Burnout, porque a gente já queria falar sobre o assunto e descobriu o livro, e acabou descobrindo que o livro era bom, não foi pela perspectiva do burnout que, pelo menos, eu aprendi a valorizar mais o sono, mas do livro Humildade, do C.J. Mahoney. E é um trecho, não é nem um capítulo, onde ele fala que não querer dormir é um sinal de orgulho, porque dormir é humilhante. Dormir é concordar com Deus que você é finito, que você cansa, que sua energia acaba, né? E quando então o Ash, né? Christopher Ash, né? Ele diz que o sono, e eu gosto dessa expressão, o sono é uma expressão de confiança em Deus. Isso muda a nossa perspectiva. No aconselhamento redentivo, nós acreditamos que nós não devemos viver por necessidades, mas viver por expressão. Ninguém está negando que necessidades existam. Nós estamos dizendo que as necessidades delas Deus cuida. E justamente porque Ele é um Deus zeloso e providente, Ele espera que, livres deste peso, nós possamos viver expressando a sua glória. E expressar... Oi, voltei. E expressar a glória de Deus não significa fazer alguma coisa sempre. E no caso do dormir, a gente expressa a glória de Deus quando a gente ativamente descansa para passivamente ser restaurado. Expressar a nossa limitação, expressar a nossa finitude, glorifica um Deus ilimitado e infinito. E você falou uma coisa aí, Rodrigo, que eu achei muito interessante, né? Que é não só uma questão de descanso do corpo. Dormir para descansar o corpo é necessidade. Dormir por expressão é entender que o sono é o descanso integral do ser. Você não descansa o corpo e nem descansa a mente. Tem gente que vai deitar, não consegue descansar a cabeça, né? Fica acordado, tem insônia, né? Porque quando nós dormimos, nós descansamos. E a pergunta é o quê? Nós, descansa o corpo e coração,
Fechar os olhos é uma expressão de confiança em Deus. Então, eu acho muito interessante a gente começar com isso, porque insônia é um problema causado por muitos fatores. A gente pode eliminar esse fator da mesa se a gente entender que, de fato, é para ser humilhante, é para que a gente, expressando a nossa finitude, expresse a nossa confiança num Deus infinito, cuja energia nunca acaba. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, como é interessante observar que o burnout acaba sendo até um benefício. É Deus te lembrando, deu para você, querido. Você não é comparável a Deus. Tua energia acaba, e quando acaba, acaba mesmo. Né? Era isso, reverendo André. Pronto, agora vai ser isso o episódio inteiro. Aguenta. O que vocês estão falando agora é interessante porque o Rodrigo citou o Salmo 4, né? O final do 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Mas o Salmo 3 traz essa ideia que vocês explanaram aqui, né? Ele diz: deito-me e pego no sono. E olha a continuidade do versículo 5 do Salmo 3. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu deito e pego no sono. E quando eu acordo, eu estou pronto, pleno, regenerado, porque é Deus quem faz isso. Eu só acordo porque Amém. Eu confio em Deus e é Deus quem me sustenta. Eu não durmo para que o sono me recupere. Eu durmo em obediência a Deus, sabendo das limitações que Ele me criou como um ser humano, e é Ele quem me sustenta. Então, essa ideia de o sono não apenas para o físico, mas para a integralidade e para a expressão de amor a Deus é importante, né? Eu queria destacar um outro ponto do livro, enquanto o Rodrigo estava falando dessa questão de confiança. Um pouco antes de ele falar disso, ele traz a história de algumas pessoas que tiveram burnout. E a história aqui é a de Roy. Roy é o cara que traz que eu vou citar aqui, né? Ele falando sobre a sua fé em meio ao burnout. Ele diz, no que diz respeito à fé, eu nunca senti que Deus estava distante de mim, mas me incomodava profundamente o fato de eu não conseguir ler nem mesmo a Bíblia. Nem me lembro de orar muito. Apenas me sentia incrivelmente seguro e sentia que Deus estava comigo. Não é só uma questão de confiança, né, ou de falta de confiança, porque o que esse cara está dizendo é, eu não conseguia, eu me esgotei a ponto de não conseguir nem ler a Bíblia, mas não é porque eu perdi a minha fé, não é porque a minha fé foi prejudicada, é porque eu cheguei a um ponto de esgotamento que eu não conseguia. Tem um outro exemplo de outra pessoa que está no livro também, que o cara teve burnout e os amigos ainda disseram, poxa, que burnout bem planejado, hein, cara? Bem no início das Olimpíadas. Aí ele falou que ficava horas e horas na frente da televisão sem ver nada. Falou, eu ficava horas e horas com a TV ligada, olhando, mas eu não pensava e eu não estava absorvendo e vendo nada. Não é uma questão de falta de fé nesse sentido, mas é um esgotamento completo, né? Que a pessoa não consegue se concentrar mais em nada. Então, são alguns casos reais que o Christopher Ash vai colocando no livro aqui, né? Mas na sequência do livro, ele fala de descanso ou de dormir, mas ele evolui falando de descanso, do tempo sabático. Entendo que seja o período de férias. Férias férias frustradas em família, ou férias um período realmente de descanso, de renovo? Eu acho que depende do coração. Olha, Tem gente eu diria que a gente... Eu acho que tem gente que não quer férias, não.
Desculpa, gente. Minha internet hoje não tá boa. Eu tô bem com delay aqui. Se eu entrar cortando vocês, você me perdoa. Mas eu acho que tá certo essa questão do coração, Rodrigo. Pode chamar aí, já que você Não, eu tô começou. pensando o seguinte, normalmente a gente costuma se frustrar com coisas que fazem parte da nossa vida. Então, vou falar de um caso simples e depois eu entro nessa questão das férias aí que o André perguntou. Eu precisei visitar uma igreja, uma congregação da nossa igreja aqui, que não é aqui na cidade, é numa das cidades próximas aqui do interior. E eu cheguei em casa já na segunda-feira, né? Tipo, a gente saiu de lá 22 horas e eu cheguei em casa próximo a uma hora da manhã. E a única coisa que eu pensava era, Senhor Deus, eu vou ter que acordar às 6 horas da manhã. Então, muitas vezes a gente entra em determinadas situações como essa. Eu devia estar grato ao Senhor porque eu vou ter 5 horas de sono. Eu estava preocupado porque só ia ter 5 horas de sono. Porque a gente sabe que essa não deveria ser a normalidade. A gente deve ter um descanso bom, né? E eu acho que o coração ele entra nessa mesma questão aí em relação a uma férias, por exemplo. É tipo assim, o pai que não quer viver a vida comum do lar, por exemplo, né? As férias para ele vão ser um caos. Por quê? Porque ele vai ter que cuidar dos filhos. Então as férias dele talvez seja o trabalho e não o lar, não a casa, não o tempo com a família. E a mãe pode pensar a mesma coisa, tipo assim, mas se por uma ocasionalidade eu não trabalhe, eu tenha o privilégio de estar em casa com a família, né, cuidando dos filhos, meu marido está de férias, ele para de trabalhar. E eu, estando de férias, eu faço o quê? Eu fujo da minha família, da minha casa? Eu vou para onde? Eu diria que isso aí dá até uma guerra de interesse, né, Rodrigo? Porque a mãe que fica em casa cuidando dos filhos anseia que o marido tire férias para cuidar dos filhos e ela poder descansar também, né? E aí passa 2, 3 dias que o pai está com os filhos, aí ele já está atucanado, doido para voltar para as férias, né? E a mãe não quer que acabe esse tempo, né? Então, geralmente é uma guerra de interesse aí, por uma questão do coração, né? Por uma questão do coração. A gente não o coração do homem geralmente está focado, quando diz em família, em sustentar a casa, né? Financeiramente, em prover, né? Mas a questão de viver a vida comum do lar às vezes fica de lado, né? Para o homem principalmente, né? Ele se quebra, mas quando chega na hora de prover ou de viver a vida comum, e é isso, né? É descansar com os filhos, você entender que quando você está com seu filho, você não está trabalhando, você está descansando. Uma outra questão que eu estava pensando aqui também pessoas que não têm emprego de carteira assinada, ele precisa se preparar para parar, né? Quando ele quer tirar essas férias, digamos assim. Ele vai precisar se organizar financeiramente, porque aquele mês sem trabalhar, ou aqueles dias que ele decida parar, ele não vai receber nada. Então, se ele não se prepara para isso, X dias de prejuízo, né? E muita gente não sabe respeitar isso. Mas eu conversava com um grupo de homens recentemente aqui da nossa igreja e eu disse a ele, irmão, veja só, a guarda do dia do Senhor, ela não é para ser um fardo para a gente, é para ser uma celebração. Se eu não preparo meu coração para isso, eu não vou conseguir descansar no Senhor. E esse tipo de zelo é o mesmo tipo de zelo que faz com que a gente não se permita entrar num esgotamento. Então, assim, pode ser que lá no final realmente seja uma super doença. Mas aqui no começo não é doença, não tem nenhum problema ainda. Tem o seu pecado. Da não confiança, da não entrega, de não zelar por isso, de não querer entregar. Eu falo de entrega, mas na prática eu não consigo entregar. Você diz que trabalha só o necessário, mas você sabe quando você está extrapolando, que você
deveria estar em casa, que você não deveria estar no seu local de trabalho. E assim, isso é um desafio para essa geração que pensa em conforto além do que realmente precisa. Porque se a gente for pensar no conforto nos seus extremos, a gente vai ter uma super casa. Mas aí, quando eu penso no esgotamento, a que custo? Né? Então, assim, o esgotamento é uma questão muito séria. Mas nem sempre é sobre isso. A coisa pode ficar muito pior, Rodrigo. A pessoa tem a tal da super casa, só que ela não usufrui. Ela tem um sofá no qual ela não senta, uma cama na qual ela não dorme. A cama é maravilhosa. O sofá foi caríssimo. Ele trabalha arduamente para pagar todo esse luxo e esse conforto, mas ele passa 12 horas sentado na cadeira, desconfortável, trabalhando e não usufruindo, o que é legítimo ele fazer segundo o texto bíblico, né? O homem é digno do trabalho que gera a ele os seus frutos e confortos. E o momento de você usufruir disso é o momento do descanso. Então, em todo o tempo ele está colecionando conforto, mas nem sempre ele está usufruindo do conforto. E isso é de uma má gestão, de uma má mordomia da vida, né, que inclui tempo, finanças, saúde, que não estranha que no final ele tenha o pavio inteiramente queimado, né? A ordem bíblica do descanso é muito clara, né? Na instrução, dizendo que o descanso foi feito para o homem, não o homem para o descanso, né? Então, a ordem, quando é invertida... Agora falar de descanso... Pode falar. Desculpa, como eu disse, eu tô com bastante lag aqui, eu tô interrompendo vocês demais. Perdão. Não, eu ia falar que aproveitando de descanso, eu fiquei bastante preocupado quando eu li o capítulo sobre nós precisamos do descanso sabático, porque... Opa! É para nós aí, hein? Chegou o recado. É o cancelamento que ele estava esperando? É o YouTube ligando para suspender. Eu ia dizer que às vezes a gente fica com preconceito por um motivo justo. Eu vou pular o capítulo 2 sobre descanso sabático, porque eu sou brasileiro e no Brasil é impossível eu pensar em um ano sabático. Graças a Deus não é sobre isso que ele fala, mas de fato, pensar num ano sabático é um luxo para pouquíssimas pessoas, mesmo fora do Brasil. E é claro que a gente, observando outras culturas, chega à conclusão de que a gente precisa de um ano sabático. É claro, quem gostaria de passar um ano só usufruindo, sem ter as obrigações do trabalho, né, para voltar renovado. Bom, esse certamente não é o ponto. O ponto que ele coloca aqui, e eu faria 2 pontos aqui, já que a gente tocou, né? Você extrapolou a questão para além do descanso semanal, que são as férias, né? Eu sei que é redundante dizer que férias é importante, que férias é necessário, são necessárias, né? Nesse caso, férias é plural. Mas o ponto é que estar de férias nem sempre significa usufruir das férias, né? Sair de férias é realmente se meter em atividades que descansem, sair da rotina. É um sábado de 15 dias. E o que nos treina para as férias, no meu entender, são os descansos semanais, em que a pessoa tem um tempo, talvez, para descansar, mas ela não desliga das coisas que tem que fazer.
E é difícil a gente, porque está na rotina, muitas vezes usa o domingo para reorganizar os pensamentos da semana. E não deveria ser assim. Nós deveríamos olhar para o domingo, que é o descanso sabático do cristão, como a manutenção semanal da vida que torna essa mesma vida possível. Então, quando você... Oi. Tá silencioso, André. Tchan, 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 tchan. Quando você, e aí agora tá fazendo suspense. Eu acho que ele pode ter terminado e travou e não veio pra gente. Vamos precisar de descanso para essa internet dele aí, para ver se ela volta. Enquanto ele volta, eu tava pensando aqui o seguinte. Quando eu trabalhava com meu pai, antes de ir para o seminário, meu pai tinha um trabalho, que eu diria que era... O trabalho não era supérfluo, mas ele trabalhava com um item supérfluo. E itens supérfluos, normalmente, quem adquire são pessoas de muito dinheiro. E o que eu achava mais engraçado é o seguinte, né, que ele trabalhava com som, de maneira geral. Mais residencial do que empresarial. Então, quem gosta de cinema em casa, essas coisas, quem gosta de verdade, normalmente não tem o dinheiro para comprar um bom sistema. Que era o que Jonas estava falando. E quem tem dinheiro, compra só pelo status. Ele quase não usufrui. E eu ficava pensando, caramba, o cara tem um som aqui de não sei quantos R$1.000. E a época é tipo assim, sei lá, um som de R$50.000, 20 anos atrás, 15 anos atrás, era um som de quantos R$1.000 hoje em dia? De R$200.000 por aí, né? Se for fazer a correção. E tipo assim, tinha gente que tava chorando para comprar aquele home theater de supermercado, das marcas que comumente a gente conhece, de R$1.000, R$2.000, R$3.000, com muito suor e custo. E tipo assim, o cara usufruía muito mais do que esse cara que gastou, sei lá, 200 mil no sistema de cinema para sua casa. Então, quando a gente olha para isso, a única coisa que vem na minha cabeça é Eclesiastes. O cara tá correndo atrás do vento, velho. O cara não tá vivendo. O cara não tá usufruindo daquilo ali. E aí, quando o Jonathan começa a fazer esse comparativo das férias, se eu não sei, como ele falou, lidar com o domingo, que é esse descanso, eu também não vou saber lidar com as minhas férias, não. Sobre férias, eu não sei se vocês pensam igual a mim, espero que não, porque vou pedir perdão a Deus depois de confessar o meu pecado aqui. A gente leva 1 ou 2 dias para entrar de férias, né? Para sair de férias, depois que a gente já está de férias, né? Para se desligar totalmente. E 4 dias depois que a gente está de férias, a gente está pedindo, pelo amor de Deus, para se ligar novamente ao trabalho. Já é suficiente. Eu não sei se vocês são assim com as férias também. Mas para mim, 2, 3 dias de férias é suficiente. Eu quero voltar a trabalhar, pelo amor de Deus, porque a sensação de... E aí eu acho que está o pecado do coração, né? Sensação de inutilidade, de improdutividade, vem, e aí eu já começo a ficar agoniado, querendo voltar ao trabalho para produzir, para poder ser útil. Só que o trabalho, ou as férias, não quer dizer inutilidade, né? É um momento separado para o descanso e principalmente para a família, para ser útil à família. Diga aí, reverendo Jonatas, já que voltou. Se é que voltou, né? Voltou só que não. Eu tô vendo o rosto dele ali, mas... Voltou só que não. Não, assim, eu acho que isso é um desafio para o coração da gente, sua pergunta. Tem gente que vai lidar com isso, mas assim, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o nosso coração de maneira mais ampla. Então, por exemplo, eu particularmente não gosto de tirar férias e ficar em casa. Eu não estou dizendo que a gente precisa ir para um hotel, porque eu sei que nem todo mundo vai ter dinheiro para ir para um hotel.
Mas às vezes a gente tem familiares, às vezes a gente tem amigos, que a gente pode fazer uma viagem curta, que não se vai gastar tanto dinheiro, que você pode se programar. E para mim essa perspectiva de você sair do seu ambiente de trabalho, não estou falando do trabalho do local, mas acho que, pelo menos para mim, a cidade interfere na minha mentalidade de férias. E isso me ajuda a dar uma desligada na mente. É rotina, né? Quando eu saio do meu ambiente de rotina, sabe? Eu não estou falando que você precisa ir para um hotel gastar um milhão de dinheiro, não estou dizendo isso, mas às vezes nem contratar um bom amigo que você possa passar um final de semana, às vezes a gente pensa assim, né? Mas eu não quero ser um fardo, ser pesado. Mas, tipo assim, é seu amigo de verdade, você, né, vive em contato com aquela pessoa, ela pode receber você para que você saia do seu ambiente. Rapaz, Para que você não tenha burnout, parece que você tem que ter amigos, né? Diz o autor do livro. More no litoral, num ponto turístico, e você saberá que você tem muito mais amigos do que você imagina. Imaginava. Não, mas essa questão de amigos é interessante, cara. Agora, no meio do ano, nessas pequenas férias que alguns têm no meio do ano, eu tive a oportunidade de receber o Reverendo Jonatas e a família dele aqui em casa. Eles vieram de férias e eu tive essas mini férias também, aproveitar a presença deles. E eu não lembro, eu sinceramente não lembro de um dia de todos os que eles ficaram aqui de a gente ter ido dormir cedo. A gente sempre falava, vamos dormir cedo hoje, hein? Vamos dormir cedo hoje. Mas a gente nunca dormiu cedo, cara, porque a gente ficava, o papo ia rolando, a gente ia batendo papo, né? E quando eu vejo, pô, já é 11, já é meia-noite, já tá quase 1 hora, às vezes 2 da manhã, cara, vamos dormir, que não é o último dia, amanhã tem mais, amanhã a gente tem que passear, isso. Mas é sair da rotina, né? Mesmo cansado do dia, de passear e tal, mas era avançando noite adentro, era um período gostoso. A gente estava batendo papo, estava contando, né? Os 6 meses que a gente passou distante um do outro, depois de eu retornar para Santa Catarina, e o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. E o papo ia rolando, a gente estava cansado, né? O corpo já pedindo para dormir, o olho já semi-fechado, né? Mas a gente queria bater papo. E isso é o bom das férias, não é necessariamente o hotel luxuoso, uma viagem, até porque de luxo na minha casa não tem nada, né? Quase um sítio. O grande Jonas está aí, pode te falar da minha casa, que é um sítio aqui, né? Então, mas é o sair da rotina e aproveitar as pequenas coisas, né, cara? Eu acho que até mesmo... Fala, reverendo. Não, eu ia dizer que as pessoas confundem férias com luxo, achando que seria impossível descansar com algo menos do que luxo, né? E descansar é apenas parar de fazer o que você rotineiramente faz, lutando pela batalha da vida para pagar suas contas e manter seu estilo de vida, né? Só parar para usufruir das bênçãos de Deus é o suficiente, com ou sem luxo. Se Deus te deu luxo, usufrua com assim, com largueza, tá tudo bem, mas se Deus não te deu, não usufrua. Ué, pobre também tira férias, pobre também fica cansado, pobre também tem burnout. É que quando você é pobre, você não tem direito de ter burnout. Se você tiver burnout, você para de comer. Mas dificilmente alguém vai ter burnout dentro de algumas limitações por N motivos, né? Quando as pessoas falam de liberdade financeira, esses coach maldito, eles esquecem de que essa liberdade financeira custa muito caro, custa não ver um filho começar a andar, custa não estar lá quando seus filhos nascem, custa não poder ajudar a esposa no momento de aperreio, de doença, de emergência, custa não ver os filhos crescer, custa não estar lá para ajudar o filho adolescente em crise, o preço é muito alto. Então, às vezes, a gente está buscando luxo, porque só no luxo a gente descansa. Não, a gente sempre descansa em nosso Deus. Então, quando a gente encontra em Deus o descanso,
luxo, muito, pouco, o que importa é em que mãos estamos descansando. Se elas forem as do Senhor, a gente descansa naquilo que Ele nos dá, seja muito, seja pouco. Então, eu nem reparei se tínhamos luxo, se não tínhamos. O que a gente repara é se temos amigos com os quais usufruir esses momentos agradáveis que Deus nos dá. E de fato é um descanso. A gente tem um costume de voltar antes das férias acabarem para ver se a gente descansa das férias, ainda em férias, né? Para dar tempo de fazer o que não faz nas férias, que é dormir, né? Mas é um combo de coisas, né? E é importante mesmo. É claro que morar perto da praia faz com que você tenha mais amigos do que quem mora na cinzenta cidade de São Paulo. Mas, ainda assim, a amizade é um fator de descanso muito importante, porque no dia a dia a gente não vive com quem a gente gosta, a gente vive com quem precisa. Colega de trabalho pode ser um amigo, mas a gente tem que ter tempo para dar manutenção nos amigos que a gente não vê no trabalho. E isso ajuda, isso renova as nossas forças. Recentemente sentei com um colega que estava aqui em São Paulo, ele me chamou para a gente almoçar, e a gente bateu um papo. A ideia era falarmos sobre ele, e ele acabou perguntando, eu abri o coração, e ele falou assim: rapaz, você estava precisando de um amigo, né? Eu falei: acho que eu estava precisando de um amigo. Ele falou: bom, pelo menos eu pude te servir de alguma forma. E é isso, é isso. A gente às vezes é ouvido para uns, às vezes os outros são ouvidos para nós, e isso alivia, ajuda a gente a lutar mais um dia, a vencer mais uma semana. Era isso que eu ia falar. Eu estava pensando em coisas mais simples, né? A gente está falando de férias aqui também, e não é importantíssimo, mas eu acho que às vezes a gente não consegue confiar nem para um lazer dentro da própria semana. Sabe? É tipo assim, você pode gostar de jogar futebol com os amigos, e você pode gostar de assistir um futebol, sei lá. Você pode não fazer o esporte em si, mas pode gostar de assistir um jogo em si, né? Eu fico pensando no meu caso, que gosto de acompanhar a NBA. Então, assim, a NBA você tem que escolher se você vai dormir ou não. Achei que ele ia falar do Santinha, vai dizer o Santinha nem joga. Mas aí eu Vai pensei, saber. às vezes você pode ser negligente em relação ao seu lazer. Mas às vezes você não vai acompanhar justamente por tudo isso que a gente já falou até aqui. E se você tirar aquelas 2 horas, você não vai chegar no seu objetivo, como o Jonatas falou. Mas será que essas 2 horas realmente é isso? Né? Vai ter gente que vai dizer que sim. Vai ter gente que vai orientar você a organizar sua semana no domingo, como foi falado aqui. E vai ter gente que vai mandar você largar até a sua própria família. Então, será que é isso que o senhor está nos orientando? Porque se a gente precisa dormir, e se a gente precisa confiar no sono, se a gente precisa de amigo, e a gente precisa confiar nas pessoas, se a gente precisa parar, e a gente precisa confiar em Deus, porque parar, a gente começa a perceber que existe uma ordem de funcionamento. E quando a gente para olhar para o mundo, a visão que ele nos oferece, e a gente entende que o Senhor tem nos oferecido uma visão de mundo que nos dá o tom da vida, a gente começa a perceber que muitas vezes a nossa esperança ela está estruturada dentro de uma coisa que não deveria. E aí, quando a gente começa a fazer a leitura da realidade, não vai ser só esgotamento, vai ser ansiedade, vai ser depressão, vai ser muitas outras coisas que estão relacionadas a isso, quando na verdade, dentro dessa simplicidade que Jonatas acabou de falar, o Senhor está chegando para a gente dizendo o seguinte: meu filho, eu só quero que você confie em mim. Uhum. Confie em mim e olhe a partir dos meus olhos, ou como Cristo fala, né? Viva a vida a partir daquilo que eu tenho oferecido a você. Eu queria dar um passo adiante, se vocês me permitem,
Pelo que eu estou vendo, eu estou lançando e saindo correndo, né? Eu lanço e a minha internet cai. Mas vou lançar mais essa. Para não parecer que a coisa é apenas nesse nível de simplicidade, não que ela não seja. Acho que está ficando claro que também é, mas o também inclui uma outra questão, se vocês me permitem, que não está no livro, mas que no tema burnout me incomoda muito. Que se nós temos que confiar em Deus, planejar as nossas férias, antever momento com os amigos, a mim me parece muitas vezes, e aí eu quero ouvi-los também, é que o burnout ele também é resultado de uma falta de organização. E aqui não é técnicas de organizar o seu tempo, mas de uma ausência de prioridade. O burnout significa que eu priorizei o errado e não dei importância ao que Deus dá importância, como, por exemplo, o descanso, como, por exemplo, o usufruto de algumas bênçãos, mas principalmente que eu não fui um bom mordomo da quantidade finita de energia que ele me dispensou. E aí eu julguei que dava para ir mais, não me percebi cansado ou ativamente ignorei o cansaço e não soube administrar. E às vezes a gente pensa que administrar o cansaço é assim, eu consigo trabalhar 15 dias nessa intensidade porque depois eu vou dormir e descansar quando Deus está falando. Não, é uma finitude tão pequena que nós estamos falando de algo diário. Dormir todos os dias, descansar em algum momento todos os dias. Nós estamos falando de semanal, de que você precisa desse momento semanalmente, de que o seu domingo tem que ser um domingo no qual você não pega nas coisas que você normalmente usufrui, usufrui não, que você usa para trabalhar. E aí, quando você falou lá atrás e minha internet caiu, Rodrigo, sobre a guarda do domingo, que ela deveria ser deleitosa e não pesada, ela se torna um deleite quando você entende o benefício do sábado para nós. Que quando Deus nos dá um dia de descanso, e muita gente é legalista nesse ponto, o pessoal não entende que, faz mal para você estudar no domingo. Não é só que Deus não abençoa porque foi estudar no domingo. É verdade, Deus não vai abençoar se você tiver que trabalhar no domingo, se você tiver que se organizar no domingo, se você tiver que estudar no domingo. Mas esse não é o ponto principal. Isso é só um efeito. O domingo é o momento em que você ganha mais descansando do que estudando. Então, nós temos o costume aqui em casa de, se temos prova na segunda-feira, as programações de sábado sofrerão, porque no domingo você vai descansar. E quem já teve a experiência, aliás, se você já teve essa experiência, seria bom a gente ouvir você escrevendo aqui embaixo. Comenta aqui para nós se você já teve experiência das duas coisas, de pegar o tempo no domingo e empenhar com as suas coisas e não render, ou o efeito ser exatamente o inverso na segunda, na terça, porque você resolveu trabalhar no domingo e trabalhar no sábado ou trabalhar até sábado para no domingo você descansar e que efeitos isso redundou. A nossa experiência é que ganhamos mais em múltiplos sentidos quando você entesoura, quando você santifica o domingo. Percebe? A ordem para santificar o dia do descanso é para nós, entendeu? Deus já fez isso por parte dele e tornou esse dia santo, separado, mas ele diz para a gente guardar esse dia santo, para que a gente santifique ele no nosso coração. Então, eu pelo menos tenho o costume de me dar ao luxo de, no domingo, descansar num horário que eu normalmente não tenho durante a semana, né? A sagrada cochilada de tarde de domingo, necessária para um pregador, necessária para quem trabalha liturgicamente na igreja, né? Então, aliás,
todos, né? Eu diria que todo bom crente devia tirar a cesta no domingo. Mas se percebe, é aquele momento em que você está na casa de seu pai, na casa dos pais, né? E você relaxa porque é um momento gostoso. Então, e a minha luta, quando eu saio para, às vezes, fazer uma visita, não de trabalho, né? Mas uma visita de amizade, de irmandade cristã, no domingo, a minha luta é não entrar no modo automático e desmaiar de sono, porque domingo, irmãos do céu, eu preciso gastar um tempo, eu e o Senhor, no mundo dos sonhos, viu? Não sei como é que é com vocês. Cara, o Rodrigo puxou o ar aí, eu cortei ele. Ó. Coisa boa. Então, eu acho que o que você falou agora, a gente entra exatamente no cerne talvez do burnout, se não for do burnout, pelo menos do livro. Eu entendo que a sacada do Ash é essa, porque tu falaste sobre mordomia, sobre o descanso. Pô, a gente descansa no domingo sabendo que tem uma prova na segunda, porque a gente confia em Deus. E o Rodrigo iniciou falando nessa questão de confiança. Mas alguém dizia que como é que é? O coração do problema é o problema do coração? Não é? Alguém dizia isso. Né? Alguém e dizia eu acho isso. Que aí está o ponto principal, na questão de descansar no domingo, né? O descanso de domingo e todas essas coisas. E eu digo que eu entendi que é a sacada do Christopher Ash, porque ele não está falando de trabalhar para Deus. O ponto dele zelo sem burnout é trabalhar para Deus. Mas o burnout é como você trabalha, quando você trabalha como Deus. E eu acho que esse é o cerne da questão. O nosso coração é extremamente enganoso, corrupto, e a gente não confia nesse Deus, e a gente troca esse Deus pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio trabalho. Por isso que eu não descanso no domingo, por isso que eu tenho que sempre trabalhar, por isso que eu sempre tenho que fazer um pouco mais, por isso que nunca é suficiente, porque os ídolos do nosso coração são sempre insaciáveis. Quando o nosso coração não está habitando em Deus, nas promessas de Cristo, na confiança de que Ele carregou o nosso fardo e o fardo dele é leve, e a gente pode seguir adiante carregando um fardo leve, descansar, e ainda assim Ele nos abençoa, isso tudo ou gera toda essa desordem que vai culminar no burnout. O que eu ia falar é a respeito desse descanso do domingo, do quanto a gente sente falta quando não consegue tê-lo. E parece besteira, né? É tipo assim, você não dormiu o dia todo, você descansou uma parte do dia só. Mas é importantíssimo para associado ao sono diário, completar o caos de trabalho que normalmente a gente tem que lidar. Tipo assim, não estou dizendo que a gente não sofre com o trabalho, estou dizendo que o Senhor está tirando o fardo do trabalho da gente. Mas o Senhor, dentro da sua soberania, e mesmo nós em meio ao pecado, o Senhor nos dá um equilíbrio de vivência. E muitas vezes a gente é negligente em relação a isso. É tipo assim, o que é que precisa acontecer? Eu costumava dizer isso para minha mãe. Minha mãe adorava vender as férias. Isso é adolescente conversando com ela. Falando adolescente e juventude. Mãe, a senhora só vai parar quando a senhora adoecer. E vez por outra, ela tinha uma super gripe, alguma doença desse tipo assim. É tipo assim, eu dizer para ela, não para por bem, mas para por mal, né? Porque tipo assim, vendeu as férias, o corpo vai cobrar em algum momento, né? Porque é justamente isso. É tipo assim, a gente não foi feito para viver numa hiper sobrecarga de atividades, não só trabalho, mas de atividades de maneira geral, para ser negligente com sono e com descanso. Aliás, excelente termo, Rodrigo. Hiper
sobrecarga, porque já vivemos em sobrecarga no natural por conta do pecado. Já é pesado viver nesse mundo. Então, talvez a modernidade esteja criando, na versão Nutella do ser humano, a ideia de que o mundo não pode ter carga. Não. Ele vai ter carga e vai ter sobrecarga. Mas hiper sobrecarga é demais. E sabendo disso, o Senhor nos deu na lei, que é posterior ao pecado, um mandamento dizendo: agora se torna necessário que vocês parem para gastar um tempo comigo, porque eu sou o alívio do tempo que vocês gastam lá fora. Então, a hipersobrecarga, ela é evitável. A gente não consegue evitar a sobrecarga porque vivemos num mundo com vários pesos. O peso da responsabilidade é a carga e o peso do pecado a sobrecarga. Passar daí é tentar fazer o que só Deus é capaz. E de fato, a gente não deve vender nada. O último que vendeu lá, vendeu a primogenitura também se deu mal. Então, pare de vender férias. Você também, né? Não seja como a mãe do Rodrigo. Agora, tem uma outra questão que a gente precisa... Chegou até a travar minha internet aqui. Depois uma outra questão que não seja como a mãe do Rodrigo, caiu minha internet aqui. Pai. Não, a outra questão é desse negócio que a gente repete como se fosse um ditado bonito, né? Que crente de segunda-feira começa a semana cansado porque não descansou no domingo. Que isso é uma coisa bonita de se dizer, e a gente começa segunda-feira morto, achando que é algo recompensador. E aí vai descansar no sábado, quando pode, porque no sábado tem as programações da igreja e o domingo é uma loucura. O domingo é o dia do descanso, ele é o dia da adoração, ele é o dia da comunhão com os santos. Ele não é o dia para você sair puído, não é o dia para você sair loucamente cansado, é o dia de você sair renovado. Eu não sei o que as igrejas precisam fazer para prover aos seus membros uma oportunidade de descanso, mas isso precisa ser revisto. E, em especial, e eu diria acima de tudo, em grandes cidades, onde já é estressante viver, é quase tóxico respirar, e aí você quer manter todo mundo em extrema atividade no final de semana, algo de errado não está certo. E isso acaba gerando uma oportunidade para burnout. E são tantos os estímulos que ninguém sabe de onde vem mais. Numa sociedade hiperestimulada, o que exatamente causa o burnout é tão multifatorial que a gente fica com a ilusão de que se trata de uma espécie de transtorno, quando na verdade é a vida que está transtornada e precisa ser acalmada. Cara, acho que descanso não é sinônimo de sono. Não é sinônimo de dormir. Não é, né? Enquanto você pode estar descansando fazendo alguma atividade. Desde que essa atividade seja prazerosa. Desde que essa atividade não seja a mesma que você faz a semana inteira. Né? E ir à casa de Deus é ou deve ser para o crente prazeroso. Então, eu não moro numa cidade grande hoje. Eu moro numa cidade pequena, relativamente pequena, litoral, mas uma cidade de 90 mil habitantes, em que em 15 minutos eu atravesso a cidade inteira. Eu estou em outra cidade, né? Então, é uma cidade relativamente pequena e eu levo 5 minutos para chegar na igreja. Consequentemente, eu levo 5 minutos para estar em casa também. Né? Então, e eu sempre digo isso para a minha igreja. A gente tem sempre, depois do culto, um período de lanche ali para comunhão, para aproveitar a comunhão, né? Conversar um pouco, porque a gente já cultuou a Deus,
mas às vezes a gente está cultuando a Deus, está num culto público, mas não conversou com ninguém do lado, não sabe como é que o irmão tá, como é que foi a semana dele e tal. Então, a gente tem esse momento. E é curioso ver que quando a igreja entende que isso é descanso também, eles aproveitam. Então, termina o culto, a gente fica, faz um lanchinho, é só um lanchinho, um café, um suco, um refrigerante, uma bolacha, alguma coisa, e comunhão. E comunhão. E o pessoal não tem pressa para ir embora, cara. Porque para ir para casa é 5 minutos. Em 5 minutos eles estão em casa. Mas eles estão descansando das atividades da semana. E eles estão aproveitando a comunhão com os irmãos. E é verdade, viu, gente? Não é um ou outro, não. É tudo que ele falou. É salgadinho, biscoito, bolacha, refrigerante, bolo. É isso mesmo, viu? Lá tem tudo isso. Mas esse momento, né, que em alguns lugares a gente não tem, e entenda, né, no domingo a gente não está encontrando só o povo da igreja. Domingo é o alívio do convívio com as pessoas que não são irmãs, das pessoas que não vão conosco para o céu, que não falam a mesma língua, não pensam igual. Domingo é aquele momento em que você comeu tantos almoços e jantares com gente com quem você não tem real comunhão, e com quem você tem comunhão, você gasta pouco tempo, né? Então é importante a igreja pensar nisso, inclusive institucionalmente, para que a alma do crente comece a semana renovada, né? Eu queria encerrar como Christopher Ash encerra o livro, ou semelhantemente a ele, a pergunta é: o que exatamente é burnout? E é curioso que ele deixa para falar isso no final. E eu comentando antes de começar aqui, eu falei: vou começar com essa pergunta. Quis Deus que eu não começasse com a pergunta. Então vamos seguir aqui e finalizar com essa pergunta: o que é exatamente burnout? É que a gente não está querendo imitar e repetir o que ele disse no livro, né? É difícil, sem ter feito uma reflexão mais técnica da minha parte, mas eu diria que burnout é quando você queimou o pavio inteiro das suas energias, ou quando você deixou de respeitar a sua finitude. É quando você ultrapassa a linha do humano e tenta de verdade pisar alguns metros numa linha em que só Deus transita. Burnout é quando a sua energia acaba. Burnout é quando você chega no limite e ultrapassa. A gente acha que o burnout é quando a luzinha amarela dizendo que você está entrando na reserva do seu combustível liga. Não, burnout é quando acaba mesmo, o carro para por pane seca. E isso só acontece quando você ignora a luzinha acendendo dizendo tá na hora de abastecer. Você tem pouco tempo desde que aquela luzinha acende para abastecer. Burnout é quando você ultrapassa o limite do aceitável e Deus diz pare. Porque você vai parar. Se não porque você reconhece humildemente a sua limitação, porque você de fato é limitado e Deus simplesmente vai permitir que você bata na parede do fim da energia. E aqui energia não é no sentido Pablo Marsalesco, que usa de uma cosmovisão monista para explicar como a gente se sente. Nós estamos falando de ficar tanto tempo sem dormir, ficar tanto tempo sem comer, ficar tanto tempo sem descansar, ficar tanto tempo sem desligar, tá bom?
Burnout é quando você ultrapassa a linha do razoável e gasta mais energia do que você tem, do que Deus te deu, do que Ele concebeu que humanamente a gente gastasse. Para mim parece isso. Burnout é uma falta de mordomia da finitude. Eu gosto de pensar o seguinte a respeito disso. Deus nos dá entendimento sobre como a gente funciona. Muita gente gosta de pensar, por exemplo, que você comer demais, você está sendo negligente. Não que não esteja, tá? Sendo negligente. Mas é como se a gente achasse que gastar além do que deve a respeito da sua vida também não fosse pecado. E é pecado. Da mesma maneira que se Deus deu um remédio a você para controlar a sua hipertensão, por exemplo, e você não toma, você está sendo negligente também. Então, todas as vezes que a gente deixa de cuidar de algo básico da sua vida, essa negligência, ela vai levar você a uma escassez. E essa escassez vai fazer com que você pare. Você vai ser obrigado a parar. Então, eu gosto de pensar nos sinais de alerta que meu corpo começa a dar, por exemplo. Então, normalmente eu converso com minha esposa, eu digo a ela, eu estou precisando de férias. Por quê? Eu sei que o meu trabalho não está rendendo mais direito, eu sei que o meu sono não está rendendo mais direito, eu sei que eu não estou comendo mais direito, tudo passa a sofrer interferência. Então, se eu não parar naquele momento, se eu não colocar minha cabeça diante do Senhor, para pensar a respeito dessa sobrecarga, e eu estou caiu só ele? Eu caí ou não? Então, vou estar falando. Para mim, tá online aqui. Então, se isso não acontecer, eu vou ser levado para o buraco. Então, muita gente vai achar que esse problema vai acarretar numa super parada sua. E isso pode ser mais sério do que você imagina. Então, o Ash vai dar uma explicação médica aqui para a gente, mas na prática, é bem isso que o reverendo Jonas falou. Então, se você não zelar por isso, vai dar bem ruim. No capítulo 7 do livro, e caminhando para o fim, ele fala de um deleite, né? E tem uma expressão que ele usa, a solução é gloriar-se muito na graça. É um privilégio ser usado no ministério, falando dos pastores, mas um privilégio maior ainda ser um recipiente da graça. Eu acho que esse é o remédio, vamos dizer assim, ou é o tratamento preventivo para o burnout. E ele faz uma comparação nesse capítulo entre os dons e a graça, né? Você deve se deleitar na graça e não nos dons que Deus te dá. Então, ser um recipiente da graça é muito mais importante, é um privilégio muito maior do que ser um hiperativo exercendo os dons que Deus te deu na igreja. Muito bom. É isso, gente? Era isso. Senão a gente vai acabar entrando em burnout do assunto, né? E o pessoal precisa ler o livro também, né? Gente. Ler o livro? Falando no livro. Eu disse que tinha coisa boa. Primeira coisa, a gente não recebeu nenhum patrocínio, certo? Para falar sobre o livro. A gente só, vai falar sobre o assunto, tem um livro. E aí a gente falou com a editora. Então a gente pensou em vocês, certo? A gente não está ganhando nada, zero. Certo? Mas a gente conseguiu um cupom de desconto. Patrocina nós, editora. Patrocina a gente da nova. Eu não falei nem o nome, né? A editora que quiser, nós estamos aceitando. Não tem nenhum problema, eu falo. Certo? Não, então, qual é o cupom? A gente fala assim, qualquer editora que quiser que a gente fale sobre o livro, patrocina que a gente tá aí. Tá? E aí o cupom é esse aqui. Não é, cuidado para você não confundir, né? Eu acho que tentaram copiar o nome do nosso podcast, mas está um pouquinho diferente, certo? O cupom é RENDE, certo? Só ficar ligado aí. RENDECAST,
_burnout 25. Tá bom? Então, até o dia 14 de dezembro, esse cupom vai estar ativo. Certo? Então, você vai ter disponível aí esse cupom. Você pode entrar no site da Editora Vida Nova e fazer isso aí. Então, qualquer dúvida... Tá certo mesmo. Tá, é para escrever errado, o desconto tá certo. Para conseguir o cupom, tá bom? Só tem desconto quem escrever errado. Handicast. Eu gostei disso, né? Porque rendeu. Vai render, né? A questão aí, né? Vamos esperar que um dia esse cast vai render, né? É quase uma oração, Handicast. Tá bom? Tá certo. Tá bom. Aí, gente, aproveita, adquire o livro. É uma excelente porcentagem e realmente nos surpreendeu, porque a ideia era já falar sobre como trabalhar para Deus e por Deus, mas nunca como Deus, sem cair no burnout, e a gente esbarrou aí num livro que nos surpreendeu de muitas formas positivas, que nem foi possível comentar aqui no podcast. Mas fica o convite, lendo o livro, volta nesse episódio e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu no livro que a gente não tenha conversado neste tempo de podcast, para que tem bastante coisa legal e eu acho que você também vai se surpreender positivamente. E nós vamos fazer a pegadinha com o Lacerda mesmo? Mandar todo mundo entrar no Instagram dele, botar lá #Lacerda com burnout? Eu não sugeri #Lacerda com burnout. Só achei a ideia boa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele nunca mais faltará. A gente nem vai falar para ele. A gente nem vai falar o porquê. Gente, foi muito bom estar com vocês. Retornar aqui depois de alguns episódios com vocês. Foi uma bênção. E antes de eu me despedir de vocês aqui que estão comigo, eu gostaria de me despedir de vocês, ouvintes, agradecendo por vocês permanecerem até o final. E se realmente esse conteúdo foi fonte de bênção para você, compartilha com outras pessoas. Talvez aquele que você tem percebido que talvez está caminhando para o burnout, alguém que você conhece que esteja sofrendo disso, e para todos que você achar importante, compartilhe, porque o nosso objetivo, como a gente já falou aqui, de tá falando do livro, mas não é monetizar, não é ganhar em cima, mas é abençoar o povo de Deus. E se você foi abençoado, faça isso, passe adiante para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse conteúdo. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, escreva aqui abaixo do vídeo, que no devido tempo, no momento oportuno, a gente vai reunir todas as perguntas e responder todas elas, tá certo? Deus abençoe vocês, até a próxima. E vocês aqui, meus companheiros, deixo aberto para vocês se despedirem também. Até mais. Até mais, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. A gente ainda se encontra esse ano. Eu tenho fé, viu? Deus abençoe, meu povo. Sirvam a Deus com galhardia, mas nunca além das vossas forças. Deus abençoe.